Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Sejam bem-vindos, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que é da madrugada. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Civil, mais uma aula, não é isso? E vamos estar aqui juntos aprendendo, eu e você, compartilhando conhecimento. Então deixa teu comentário, compartilha com os teus amigos que ainda não assistiram essa aula, para que todo mundo possa ter acesso, ok? Então tira o celular do campo de visão para que você não venha ter nenhuma distração. Abre o nosso Código Civil aqui do lado, tá certo? Eu quero ver foto de todo mundo com o Código Civil. Marca lá no Instagram, a Eda e o professor Leonardo também, leonardoaceno.adv, beleza? Conto com o teu apoio. Pessoal, vamos agora começar a nossa aula. Mas antes de a gente iniciar, eu gostaria de tratar alguns pontos com vocês acerca das nossas atividades. Nós estamos com um sistema novo, né, de atividade. Vou baixar aqui um pouco a música. Desligar aqui para que a gente não se distraia. Foi só para ter uma animação aí no início. E aí, pessoal, nós tivemos um pequeno empecilho, né, com as nossas atividades. Nós pedimos, no caso, eu estou falando mais no caso eu, né? Eu pedi para que vocês enviassem para o meu e-mail pessoal e superlotou. Todo mundo confuso, como colocava o assunto, enfim, eu não consegui identificar de qual aluno era aquela atividade, de que turma era, enfim, foi um caos. E aí a gente transferiu para o Acad Web. Também muitos alunos disseram, professor, eu não estou conseguindo porque eu não tenho um computador, pelo celular não está conseguindo enviar o arquivo. Para finalizar e para que a gente colocasse um ponto final nessa história, que nós consigamos, né, dar prosseguimento na correção das atividades e também nos envios, eu criei um e-mail específico para que você mande para esse e-mail todas as atividades que a gente fizer durante esse período, né, de distanciamento social. Então você pega lá, faz a sua atividade no Word. Se professor, eu não tenho um computador, eu não tenho impressora, eu não tenho como fazer isso, vai na casa do amigo, imprime, faz. Se você não tiver computador, tira uma foto pelo CanScanner, faz um formato PDF e envia. Professor, pode enviar em Word? Não. Professor, pode enviar em foto? Não. Envia em formato PDF. É simples, fácil. Se você tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo que eu lhe ensino como é que você transforma aquele arquivo num PDF, tá certo? Porque facilita muito na hora da correção. E aí o PDF você vai colocar só com o seu nome completo no PDF e no assunto do e-mail também, seu nome completo, para que aí eu saiba quem você é, porque você já está enviando para o e-mail específico da sua turma. E aí é só glórias, eu envio, corrijo e envio para o e-mail de origem. Se você enviar de um e-mail de terceiro, a sua atividade vai para este terceiro que você enviou o e-mail. Tranquilo? Beleza. Se você não tiver disponibilidade, tiver que ir através de uma lan house, pede um e-mail de um colega teu e pede para ele envia esse arquivo para ele. Vamos agora, é tempo da gente se unir para que todo mundo consiga, né, terminar esse semestre com o conteúdo e com os pontos e com todas as avaliações corrigidas. Belezinha? Superado isso, vamos dar início à nossa aula. Tá muito bom, dando prosseguimento, né, às modalidades de obrigação. Vamos lá? Sim, bora, galera. Então é isso, nós vamos agora estudar no direito das obrigações, como nós já tínhamos iniciado, né, os nossos estudos. Solicitamos a internet que nos ajude neste momento difícil. Era só o que nos faltava, a internet não está... Vamos lá, calma aí, tem que funcionar. Mas e aí, tá seguindo a quarentena direitinho? Tá lavando as mãos, tá saindo com máscara, seguindo as novas regras de saúde, né, e de higiene. Quero ver todo mundo saudável para a gente voltar com força, foco e fé, para que as nossas aulas continuem de forma presencial. Brevemente isso tudo vai passar, tranquilo? Aí abriu, graças a Deus. Pessoal, o direito das obrigações a gente viu que existe o quê?
três tipos de modalidades: a obrigação de dar, a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Sendo que a obrigação de dar e de fazer são prestações positivas e a obrigação de não fazer é uma prestação que negativa. Existem também algumas classificações desses tipos de modalidades, que é o que nós vamos nos deter hoje. Existem algumas classificações como simples, compostas, alternativas, cumulativas e facultativas. Não te preocupas que a gente vai estudar cada uma delas, seus efeitos, quais são as características. Então, para tudo, se tu não pegou teu código, pega lá o código, abre, deixa lá, porque a gente vai ler os artigos, vai fazer remissão. É importante que você tenha esse contato com a lei seca, para que não fique só na doutrina, para que quando você vem fazer uma prova de concurso, fazer até as nossas próprias atividades, você tenha um embasamento legal, para que aí tudo corra bem. Tranquilo? Então pega lá teu código, tira o celular daí para que você não se distraia, não olhe as tuas mensagens do WhatsApp, dá um tempo, bota lá ocupado e foca no que a gente tem para ensinar aqui hoje, tá certo? Fica comigo esses 40 minutos que eu garanto que vai ser muito proveitoso. Então, a primeira distinção e classificação que nós vamos ver hoje é a obrigação simples e a obrigação composta. A obrigação simples, pessoal, é aquela que apresenta apenas um sujeito, apenas um objeto e apenas uma prestação. Lembram daqueles elementos sujeitos, prestação e objeto? A obrigação simples, ela tem um de cada. Ela não tem uma variação. Ela tem apenas um credor, ela tem apenas um devedor, tem apenas uma prestação e apenas um objeto. Obrigação simples. O conceito, como está aqui no slide, é o seguinte. As obrigações simples são as que apresentam com um sujeito ativo, um sujeito passivo e um único objeto, ou seja, todos os elementos no singular. Quando eu falar de obrigação simples, você sabe e vai fazer uma analogia com singularidade. Sempre vai ter um de todos os elementos, singular de todos os elementos. Tranquilo? Já a obrigação composta, também chamada de obrigações complexas, você já deve, pela lógica jurídica, você já deve ter percebido aí que ela tem uma pluralidade de objetos, são dois ou mais objetos, ou dois e mais credores, ou dois ou mais devedores, ou duas ou mais prestações. Então ela tem uma pluralidade, não necessariamente sejam todos plurais. Tem que ter dois credores, dois devedores, dois objetos. Não. Se tiver dois objetos, nós já temos aí uma obrigação composta, complexa. Se tiver dois devedores e um credor e um objeto, nós também estamos diante de uma obrigação composta. As obrigações compostas ou complexas são aquelas que em um de seus elementos, sujeito ativo e passivo, vínculo jurídico e objeto, se apresentam no plural. Assim basta que um destes elementos esteja no plural para que a obrigação se denomine composta ou complexa. A gente sempre, em todos os exemplos que nós demos em sala de aula, na aula anterior, sempre a gente dava um exemplo de obrigação simples, né? Que sempre era envolvendo entregar algo, dar algo, restituir algo, prestar um serviço. Nunca eram mais de duas prestações ou dois objetos, enfim. A gente sempre tinha uma quantidade única, né? Uma prestação única para que possa ser configurada a obrigação simples. Então aqui eu fiz um esqueminha básico para que a gente possa entender. Obrigação composta, duas ou mais prestações, obrigação simples, apenas uma prestação. E aí, pessoal, nós vamos estudar que a obrigação composta, que é o tema da matéria de hoje, ela tem algumas modalidades, algumas subdivisões, que a simples não tem. A simples é pura, tem um objeto, uma prestação, um devedor e um credor. Obrigação simples e ela não tem mais uma variação. No entanto, a obrigação composta ela tem algumas variações e ramificações que nós vamos estudar hoje. Beleza? Sussa, suave na nave, de boa na lagoa, simbora! A obrigação composta ela é dividida em cumulativas, alternativas. Estas duas subdivisões da obrigação... Eita, cheia, agora viu, foi bom. Subdivisões, carioca todo. Obrigação
composta, ela é dividida em cumulativa e alternativas. Essas duas estão presentes no nosso Código Civil de 2002. Mas tem uma terceira classificação, que são as obrigações facultativas, que ela não está presente no nosso Código Civil. O legislador aí se passou. Ele deveria, porque a doutrina aborda desde sempre, é uma modalidade prevista, assim acontece, né, no nosso dia a dia, ordiernamente acontece, essa palavra é chique, ordiernamente, não sei mais nem repetir, fiquem com a primeira. Então, ela existe diariamente no nosso cotidiano, mas ela não está tratada legalmente no Código Civil. Então, se você for fazer uma prova de concurso, se você for fazer alguma questão nesse sentido que fala que a alternativa, que a obrigação composta facultativa faz parte do Código Civil ou ela está dentro do Código Civil, você já classifica essa alternativa como falsa. Ela está apenas presente na doutrina, presente nas negociações e obrigações diárias, mas ela não está abordada no Código Civil. Nós vamos tratar sobre todas, mas é preciso que vocês entendam para que dê essa ênfase nesse quesito. Ok? A obrigação composta cumulativa também pode ser chamada de conjuntivas. Nestas, os objetos apresentam-se ligados pela conjunção I, né? Não o I de igreja, é de escada, E. Como na obrigação de entregar um veículo e um animal, ou seja, dois, cumulativamente. Efetiva-se o cumprimento somente pela prestação de todos eles. Pessoal, prestem muita atenção nesses detalhes, porque vai fazer toda a diferença para que você entenda as demais ramificações da obrigação composta. Na cumulativa, quando eu digo cumulativa, conjuntiva, você já entende que é uma ideia de agregação, de soma cumulativa, que cumula obrigações, cumula objetos e cumula prestações. Então, quando eu digo eu tenho, né, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Sandra obrigou-se a entregar a Sandeli um colar e uma bolsa. Não é um colar ou uma bolsa, é um colar mais uma bolsa. Sempre tenho essa ideia de adição. Somente as duas prestações, os dois objetos, serão, para que a obrigação seja resolvida com adimplemento, aquele devedor deve pagar os dois objetos. Somente a totalidade de todos eles é que vai resolver a obrigação. Se eu pagar um e deixar de pagar o outro, eu não tenho aí, né, a resolução da nossa obrigação. Eu vou ser inadimplente. Tranquilo? Aí, ó, a obrigação neste caso é composta por multiplicidade de objetos, se a pluralidade for de sujeitos, ativo e passivo, concomitantemente ou não. A obrigação também será composta com multiplicidade de sujeitos. Se tem uma grande variação de objetos, nós temos a multiplicidade de objetos. Se nós temos a multiplicidade de sujeito, obviamente nós vamos ter mais devedores ou mais credores nessa obrigação. E aí é uma obrigação cumulativa. Lembrando que eu somente cumpro com aquela minha prestação se eu entregar os dois, porque está ligado por uma conjunção de adição. Se Sandra deve a Sanderli um colar e uma bolsa, Sandra não pode resolver a obrigação, cumprir a obrigação entregando apenas a bolsa. Ela vai estar inadimplente. Sandra deve entregar o colar e a bolsa. Se Sandra entregar, né, aí nós já temos a resolução da obrigação. Professor, e se um ou outro desses objetos se perder, acaba perecendo? Aí nós vamos relembrar de todas aquelas nossos estudos da obrigação que dá a coisa certa. Então, se nós temos que entregar alguma coisa certa e ela se perece, nós vamos ter que identificar: houve culpa ou não houve culpa? Se não houve culpa, a obrigação é resolvida. Se houve culpa do devedor, nós vamos ter aí, né, pago o equivalente mais perdas e danos, se assim houver. Tranquilo? Multiplicidade de objetos, uma variedade grande de objetos. Multiplicidade de sujeitos, uma quantidade grande de sujeitos, né, da obrigação credor e devedor. Então, pessoal, a cumulativa, ela tem essa ideia de adição de duas ou mais obrigações. Não necessariamente sejam duas, pode ser três. Sandra deve a Sanderli um colar e uma bolsa e um perfume. Então, Sandra só vai cumprir aquela obrigação se ela entregar a totalidade de todos estes objetos.
Perfeito? Tranquilo? Beleza. Se nós tivermos, por exemplo, uma multiplicidade de credores, e aí Sandra deve um colar e uma bolsa para os credores. Sandra não pode dar um colar para um e um colar para outro. Sandra tem que dar um colar e uma bolsa para cada um dos seus credores. Perfeito? Porque somente efetiva-se o cumprimento desta obrigação quando ela entrega a prestação de todos os objetos. Nós temos aí também a obrigação composta alternativa, e essa requer um pouco mais de atenção porque ela também tem algumas subdivisões, tranquilo? Ao passo que a nossa obrigação cumulativa é ligada por uma conjunção e, né, uma disjuntiva, uma conjuntiva, e aqui nós temos a disjuntiva ou, aí é uma alternativa. Nas alternativas, os objetos estão ligados pela disjuntiva ou, podendo haver duas ou mais opções. Aqui, pessoal, eu não tenho uma acumulação. Aqui eu tenho alternativas. Ou eu dou o colar, ou eu dou a bolsa, ou eu dou o perfume. Se eu entregar qualquer um desses aqui, eu já cumpro a obrigação. Aquela obrigação ela vai ser resolvida pelo adimplemento, porque ela foi resolvida com o cumprimento. Porque nós temos alternativas de objetos para quitar aquela obrigação. Então, se eu escolho a bolsa, a obrigação está resolvida. Se eu entrego o perfume, a obrigação está resolvida. Nesta obrigação composta alternativa, eu não preciso entregar todos, apenas uma das alternativas. Tal modalidade de obrigação exaure-se com a simples prestação de um dos objetos que a compõem. Por convenção das partes, somente uma delas há de ser cumprida, mediante escolha do credor ou do devedor. E aí, um pouco mais adiante, nós vamos saber de quem compete essa decisão. É só do credor, é só do devedor, em que momento é que o devedor cobra, em que momento é que o credor pode exigir, pode escolher qual o objeto que vai ser adimplido, qual vai ser o objeto escolhido para adimplir aquela obrigação. E aí, pessoal, vocês abram aí o código de vocês, que vai estar lá presente essas obrigações alternativas, né, obrigação composta alternativa no artigo 252 a 256, e nós vamos ver basicamente todos nesta aula de hoje. Então vamos lá, um exemplo. Sandra assumiu a obrigação de entregar um tablet ou um notebook para Sanderli. Se Sandra entregar ou o tablet ou o notebook a Sanderli, a obrigação será extinta. E aqui uma curiosidade para vocês, pessoal. Sandra e Sanderli são os meus veículos. Eu tenho essa mania de colocar nome em tudo. Então é Sandra e Sanderli. A moto é Sandra e o carro é Sanderli. Nada a ver, mas enfim, vamos lá. É só para distrair, porque vídeo aula eu sei que é chata pra caramba, mas a gente distrai, chama a tua atenção para cá e aí você foca de novo. Então, na obrigação composta alternativa, nós temos aqui, Sandra assumiu a obrigação de dar ou o tablet ou o notebook. Se ela escolher um desses dois, se a escolha competir a ela entregando o notebook, a obrigação é resolvida. Ela entregando o tablet, a obrigação também é resolvida. E aí nós temos todas as alternativas e o que acontece com cada uma, ok? Quem escolherá a prestação que deve ser cumprida? Lá no artigo 252 diz o seguinte: nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Pausa aí. Grifa aí no teu código essa parte, se outra coisa não se estipulou. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o grifo. Tô muito tecnológico, cara. Muito de verdade. Rapaz, menino. Eita, cuida. Olha, minha Nossa Senhora. Pronto. Não deu muito certo não, mas deu. Vamos acreditar que deu. Então, grifa aí se outra coisa não se estipulou. Em regra, a escolha pertence ao devedor. É o devedor que vai escolher qual dos objetos, alternativas de objeto que tem já previsto em contrato para que ele possa cumprir aquela obrigação. Então, se neste exemplo que eu dei para vocês, Sandra, que é a devedora, vai ter que entregar o objeto e a escolha compete a ela, ela quem vai decidir se ela entrega o notebook ou se ela entrega o tablet.
Se estiver previsto expressamente em contrato que a escolha pertence ao credor, aí Sandra não vai ter a opção de escolher. Quem vai escolher vai ser Sanderli, que é a credora. Ela quem vai escolher se ela quer receber o tablet ou se ela quer receber o notebook. Lembrando que nesta obrigação nós temos duas prestações, nós temos dois objetos, mas somente um, né? A entrega de um já cumpre com a obrigação é cumprida. Parágrafo 1º. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra prestação. Prestem atenção, pessoal. O que esse parágrafo 1º ele quer dizer? Se nós fizermos o seguinte, numa fazenda, e aí o credor e o devedor contraem uma obrigação para entregar, né? João contrai uma obrigação com Pedro para entregar o seguinte: eu quero 10 caixas de manga ou 10 caixas de caju. Ele vai ter aí na obrigação alternativa dele dois objetos, duas prestações, né, que ele pode entregar 10 caixas de manga ou 10 caixas de caju. O que esse artigo está dizendo é que eu não posso, enquanto devedor, escolher 5 caixas de caju, 5 caixas de manga, juntar e dizer assim, ó, toma aí, tu não queria qualquer um dos dois? Pois toma aí. Não, pessoal. Eu tenho que escolher ou 10 caixas de manga ou 10 caixas de caju. A obrigação tem que ser cumprida na totalidade. Ela não pode ser meio a meio. É isso que o artigo está dizendo. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. O credor quer 10 caixas de manga ou 10 caixas de caju. Eu não posso pegar uma parte de uma e parte de outra e entregar. Não pode ser feito isso. Tranquilo? Entenderam? Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, deixem aqui nos comentários, porque eu sempre estou assistindo, lendo os comentários de vocês aqui no vídeo e respondendo pelo meu perfil pessoal. Então tem lá, eu já coloquei em algum vídeo, então quando você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo, que aí eu vou estar respondendo, comentando com vocês. É interessante essa nossa interação. Quando a obrigação, parágrafo 2º, quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Vamos grifar aqui, prestação periódica. Rapaz, eu vou apagar aquilo ali, que tá feio, e vou aprender a grifar. Que na vida a gente tem que aprender de tudo. Meu pai sempre disse, aprende de tudo e usa do melhor. Olha aí como ficou agora. Chique tudo. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. O que isso quer dizer? Primeiro, para que a gente entenda esse artigo, nós precisamos entender o que é uma prestação periódica. Pessoal, uma prestação periódica é uma prestação de períodos, uma prestação contínua. É umas parcelas que a gente faz nas Casas Bahias quando a gente compra uma televisão. Que eu comprei até hoje eu pago, enfim. Então, quando você compra lá na Casa Bahia, você vai comprar aquela televisão em 10 prestações. Eu só estou explicando o que é a prestação periódica. Depois a gente vai entender o artigo, tá certo? O parágrafo. Então, todo mês eu tenho um dever de uma prestação periódica. O período pode ser de mês a mês, de ano em ano, de semana em semana. Isso vai determinar de cada contrato. Mas uma prestação periódica é uma prestação contínua, que tem um período que se repete a cada período, ou a cada mês, ou a cada semana, ou a cada ano. Entenderam? Então vamos entender agora o que o parágrafo 2º quer dizer. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade da opção poderá ser exercida em cada período. O exemplo que a doutrina traz, todos os doutrinadores traz, que é mais fácil de compreensão, é o seguinte: eu sou fornecedor de merenda hospitalar. E aí toda semana eu tenho que entregar. No contrato, né, o hospital fez o seguinte comigo: Leonardo, ou você pode entregar sopa, ou você pode entregar pão com manteiga, pão com oxe. Vocês sabem o que é pão com oxe, né? Quem estudou em escola de referência sabe o que é pão com oxe. Você pega aquele pão, não sabe o que é que tem dentro, aí faz oxe, pão com oxe, é isso. Que piada. Ainda bem que vocês não estão aqui para vocês não me deixarem no vácuo, mas riam aí nos comentários. Essa aula tá, né, cheia de piadinha. Praça é nossa, é aqui.
Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade poderá ser exercida em cada período. Ou seja, eles não me deram a alternativa de entregar ou sopa, ou pão com manteiga, ou pão com oxe. Então, por semana eu posso entregar ou sopa, eu posso passar uma semana entregando sopa e na outra semana passar entregando pão. Aí passa outra semana, entrego pão, na outra semana eu posso entregar sopa e assim sucessivamente. A minha escolha é a cada período. Por exemplo, nesta semana eu vou entregar sopa, na outra semana eu entrego pão, na outra semana eu entrego sopa, na outra semana eu entrego pão. Nessas 3 semanas eu vou só entregar sopa, 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 sopa. Nas outras 3 semanas eu só entrego pão e pão. A cada período a escolha pertence àquele que foi estabelecido. Se tiver expresso que foi o credor que escolhe a cada semana, ele é quem vai. Se não tiver nada expresso, a regra do artigo é que o devedor escolha. Então eu que estou entregando tenho a faculdade, né, de escolher uma das alternativas que está prevista em contrato. Ou sopa ou pão. Ficou tranquilo? A cada período eu posso escolher o que é que eu vou entregar dentre as minhas alternativas. Eu estou dando o exemplo de 2 alternativas, mas pode ser várias alternativas. Entendeu? Show de bola? Parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, fim do prazo por este assinado para deliberação. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, fim do prazo por este assinado para deliberação. Pessoal, se nós temos vários devedores, vários fornecedores, nós temos vários devedores que têm que entregar, que vão escolher qual a prestação que vão cumprir. Se eles não entrarem numa unanimidade, não entrarem numa conformidade para entregarem aquela prestação e obrigação, o juiz é quem vai decidir. Entra-se no judiciário para que o juiz decida qual vai ser a prestação, a alternativa de prestação que vai ser cumprida. Digamos que eu tenho 4 tipos de caderno e aí eu vendo caderno para as lojas, né? A loja me deu 4 alternativas de caderno. Olha, você pode cumprir a obrigação entregando 10 cadernos vermelhos, 10 cadernos amarelos, 10 cadernos verdes ou 10 cadernos azuis. Então, eu posso escolher ou vermelho, ou verde, ou amarelo, ou azul. Se eu tenho uma multiplicidade, uma pluralidade de optantes, digamos que eu tenho mais 4 pessoas trabalhando comigo ali para fornecer aqueles cadernos. Um diz eu quero vermelho, outro diz eu quero amarelo, outro diz eu quero azul, eu quero verde, e nós não entrarmos num consenso, entra-se no judiciário para que o juiz decida. Ó, acaba de confusão, deixa de baixaria, vocês vão entregar o caderno, a cor do caderno não importa em nada. Entrega o caderno amarelo. O juiz é quem vai decidir. O critério de escolha vai ficar discricionariedade do juiz. O que é que ele vai escolher, o que é que ele vai determinar, fica a critério dele. E aí os optantes vão ter que, né, pelo prazo assinado, a deliberação do juiz, acatar a deliberação, e para cumprir aquele tipo de obrigação que o juiz já determinou, aí você cumpre com aquela escolha final do juiz. Beleza? E aí, pessoal, o parágrafo 4º tem umas questões que a gente vai ver agora. Eu amo esse exemplo aqui. Alerta de spoiler para quem está assistindo aí La Casa de Papel. Eu fiquei pensando, cara, quem é que eu coloco aqui para chamar a atenção dos alunos? La Casa de Papel é uma modinha, não sei se você assiste, mas vou dar um spoiler aqui, o professor morre. Brincadeira, não me xinguem agora, é só zoeira. Não sou da galera dos spoilers, mas vamos lá pro conteúdo da nossa matéria. Se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Tranquilo? Vamos entender aqui. Deixa eu pegar o marcador. O título vai decidir, vai optar por terceiro, que o terceiro é quem vai escolher um terceiro. Lembrando que para que a gente entenda o que é um terceiro, uma terceira pessoa é aquela que não faz parte da obrigação. É uma terceira pessoa alheia àquela obrigação. Na nossa obrigação, o vínculo obrigacional, nós já estudamos isso e batemos muito em sala de aula, era o quê? Um devedor, um credor, ligados por uma prestação. E um vínculo jurídico, obviamente.
Então, nós temos o credor e o devedor. Uma terceira pessoa vai ser aquela alheia àquela obrigação. Ele não é nem devedor e nem ele é devedor. Mas as partes escolhem ele para que ele possa escolher dentre as alternativas qual é que vai ser cumprida. Então, se o título, a opção a terceiro, se o título deferir a opção a terceiro, ou seja, se lá em contrato vocês, as duas partes, tanto credor e devedor, concordarem de escolher uma terceira pessoa para ela determinar qual vai ser a obrigação, né, para ser cumprida, qual alternativa vai ser escolhida daquela nossa obrigação alternativa, o terceiro é quem vai escolher. Se este não quiser ou não puder, vai fazendo as devidas remissões, ou não puder, caberá ao juiz. Então vamos entender aqui. Rio deve a Tóquio a quantia de 10 mil reais. Mas na obrigação que eles prestaram, estava convencionado em ser 10 mil reais em dinheiro ou 10 mil reais. 10 mil é pouco, né, para o povo que está roubando o banco da Espanha. Vamos botar 10 milhões. 10 milhões em dinheiro, em espécie, e 10 milhões ou 10 milhões em barras de ouro. E aí eles vão e determinam que o professor, que é uma pessoa que é muito inteligente, vai determinar, vai escolher se ele vai pagar em dinheiro ou se ele vai quitar aquela obrigação em barras de ouro, né? Nós temos aí duas alternativas, fazendo com que sejam dois objetos daquela obrigação composta alternativa, ou em dinheiro ou em barras de ouro. O professor, se ele não quiser ou se ele não puder exercer, o professor diz, eu não vou poder, estou preso, me prenderam, acabei não conseguindo me esconder suficiente e me prenderam, eu estou preso, eu não posso fazer isso. Então o que é que vai acontecer? A escolha, se não houver acordo entre as partes, vai ser o juiz. Então primeiro acontece o seguinte, Tóquio e Rio têm essa obrigação de dar em dinheiro ou em barras de ouro, escolhem o professor, lavrado em contrato, que o professor é quem vai fazer a escolha, se vai ser em dinheiro ou em barras de ouro. O professor não quer ou o professor não pode, e nem Tóquio e nem Rio conseguem entrar num acordo, aí cabe ao juiz essa escolha. O professor não quer e não pode, volta para as partes. Se as partes não conseguirem entrar num acordo, cabe ao juiz essa decisão. Tranquilo? Artigo ou parágrafo 4º compreendido. Quando a escolha for de um terceiro e esse terceiro não puder, ou este terceiro não quiser, e as partes não entrarem no acordo, caberá ao juiz essa escolha. E aí o que acontece se uma das prestações se tornar impossível ou inexequível? E se nenhuma destas prestações puder ser cumprida? Vamos lá, abram lá no artigo 253, ele diz o seguinte: se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Se eu tenho a alternativa de entregar, vamos lá para aquele exemplo que a gente deu de Sandra e Sanderli. Sandra tinha que dar um tablet ou um notebook para Sanderli. Se uma dessas prestações se tornar inexequível, se tornar impossível, por exemplo, o tablet queimou, o tablet pegou fogo, açoitou no mato, subsistirá o débito quanto à outra. Então ela vai ter que escolher, vai ter que quitar aquela obrigação com o notebook. Se o tablet se tornou impossível, subsiste o débito quanto à outra. Então você entrega a outra para cumprir com a obrigação. Beleza? Basicamente é isso. Se uma das prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito contra a outra. Perfeito o entendimento. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. Digamos que Sandra estava lá preparando antes da tradição para poder fazer a escolha entre o notebook ou o tablet, e aí vem um ladrão e rouba os dois e capa o gato, vai-se embora, vai embora com aquelas duas prestações para o cumprimento da obrigação. Ela não deu causa, ela sempre seguia pela segurança, então nem a outra parte vai ter o dever de pagar, nem ela vai ter a obrigação de entregar. Extingue-se a obrigação para ambos. Isso é o que está preceituado no artigo 256
do Código Civil. Beleza? Aí você pergunta, professor, nessas duas situações ali é quando o devedor não deu causa. O devedor não deu causa em relação a uma, subsiste a outra. O devedor não deu causa a nenhum perecimento das duas, extingue-se a obrigação. Agora vamos saber assim, e quando der culpa? Quando o devedor for culpado? A gente vai ler lá no artigo 254, que diz o seguinte: se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais perdas e danos que o caso determinar. Vamos ler destrinchando o artigo bem direitinho. Se por culpa do devedor, neste caso aqui agora, pessoal, o devedor deu culpa ao perecimento, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo a escolha ao credor, neste caso quem vai competir a escolha é o devedor que escolhe, e ele, enquanto que tem que escolher para cumprir a prestação, ele deu culpa, ficará obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos, o caso se houver. Eu tenho aí, para satisfazer a obrigação com um credor, um carro ou uma moto. E aí eu pego, por minha culpa, vou andar de moto e esculamba a moto. Pá! Deu jeito na moto, a moto pifou, bateu e pronto. Eita, rapaz, eu vou pegar o carro. Pego o carro também e acabo o carro. Já perceberam que eu sou um péssimo motorista, né? Acabei com a moto e com o carro. Eu dei causa às obrigações, elas não serem possíveis de cumprir. E neste caso, quem poderia escolher era eu enquanto devedor. Aqui está explícito, não competindo a escolha ao credor. Neste caso, quem escolhe é o devedor. E eu dei causa ao perecimento das duas coisas. Ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais perdas e danos em caso determinado. Digamos que o que aconteceu primeiro? Eu primeiro impossibilitei a moto e por último eu impossibilitei o carro. Então eu vou ter que pagar o valor correspondente do carro para que aquela obrigação seja cumprida. Vocês conseguiram compreender? Vamos agora finalizar o entendimento. Quando a escolha não competir ao credor, lembre-se que a regra é o devedor quem escolhe. Se estiver estipulado em contrato, é o credor quem escolhe. Neste caso, não tem nada estipulado em contrato. O devedor é quem deve escolher. Então, eu, enquanto devedor, escolho qual das alternativas irei escolher para cumprir aquela obrigação e eu dou culpa ao perecimento de uma e dou culpa ao perecimento de outra. Eu vou ter que pagar o valor da última prestação que se impossibilitou. Neste exemplo que eu dei, o carro que se impossibilitou por último é o valor que eu vou ter que prestar, que pagar para poder cumprir com aquela obrigação. Mais perdas e danos, se houver. Se o caso determinar, né? Se tiver uma perda de dano aqui, né? O cara era, digamos que ele era, meu Deus, era louco por aquele carro, era um carro de família, e eu acabei estragando o carro de família, cabe um dano moral. Ele vendia quentinhas e aí estava só esperando esse carro, ele já tinha feito, como a gente deu aquele exemplo em sala, ele já tinha, né, estabelecido qual era as pessoas que queriam comprar, muitas pessoas compraram, mas ele só não teve como entregar porque eu acabei com o carro também. Então, cabe danos materiais e danos morais, se o caso específico exigir. Mas eu tenho que pagar o valor da última parcela ou da última prestação que se impossibilitou. Ok? E aí você vai me perguntar, professor, e quando a escolha couber ao credor? Porque você já me explicou. Quando o devedor não der culpa, quando o devedor der culpa e quando a escolha for dele. Mas e quando a escolha competir ao credor, o que é que vai acontecer? Vamos estudar agora. Lá no artigo 255 diz o seguinte: quando a escolha couber ao credor, aí lá na segunda parte fala: se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer uma das duas prestações, além da indenização por perdas e danos. Então agora é o seguinte: a escolha compete ao credor. Estipulei em contrato que o credor é quem vai escolher. A escolha pertence a ele. Se eu, enquanto devedor, fizer com que as duas prestações se tornem inexequíveis por minha culpa, o credor ele vai poder escolher qual dos valores ele vai escolher para que aquela quitação daquela obrigação se resolva. Então fica o seguinte: todas as prestações se tornam impossíveis por culpa do devedor.
a escolha da prestação cabia ao credor, o credor pode exigir o valor de qualquer uma das prestações mais indenização. É qualquer uma das prestações, ele não vai escolher todas porque aí seria cumulativa, né? Mais perdas e danos. Neste caso aqui é alternativa. Beleza? Vamos só repetir mais uma vez. Todas as prestações se tornam impossíveis por culpa do devedor quando a escolha couber ao credor. Neste caso, o credor vai exigir o valor de qualquer uma das prestações, mais indenização, se for necessário. Quando a escolha, agora é a primeira parte do artigo 255. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, somente uma das prestações, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra com perdas e danos. A escolha coube ao credor e eu impossibilitei apenas um dos objetos. O credor terá direito de exigir a prestação que sobrou ou o valor da outra com perdas e danos. Vamos lá para o exemplo do carro e da moto que eu tinha que entregar para aquele credor. Fui lá, tenho a prestação, né, a obrigação de entregar ou o carro ou a moto, e eu vou lá, por minha culpa, acabo com a moto, faço com que ela se torne impossível de ser inexequível. Eu não vou conseguir entregá-la porque ela já jaz, como que diz a história. Ela pereceu por minha culpa. Então, o que o credor vai acontecer se a escolha couber a ele? Ele vai poder receber, né? Ele vai querer escolher a prestação subsistente, no caso o carro, ou o valor da moto mais perdas e danos. Ele é quem vai escolher. Se ele quer a prestação que subsistiu, que sobrou, digamos assim, ou o valor da moto. Apenas uma prestação se tornou impossível por culpa do devedor. Restou outra ou outras obrigações. A escolha cabia ao credor. Duas alternativas. O credor terá o direito de exigir o valor da prestação que se tornou impossível, ou o credor poderá exigir o cumprimento da obrigação que subsiste. Perfeito? Basicamente é isso. E aí, pessoal, para encerrar nossa aula de hoje, nossa aula rapidinha, nossa aula rapidex, mas muito produtiva, eu espero que você tenha gostado, desse nosso método novo de estar dando aula. Sei que nada troca o presencial, mas eu espero que você tenha conseguido, né, assimilar todo o conteúdo. Estou inteiramente à disposição para vocês nas minhas redes sociais e eu espero mesmo que vocês tenham conseguido absorver o conteúdo, porque o sucesso de vocês é o meu sucesso também. E aí, qualquer crítica, professor, não estou gostando dessas aulas gravadas, você pode fazer assim, você pode tentar, estou totalmente aberto. Vocês sabem que a gente tem uma abertura para a gente conversar, né? E eu sempre fui muito solícito em todas as críticas e pontuações de vocês. Então, eis-me aqui. Vamos lá. A última obrigação composta nós já vimos. Obrigação composta cumulativa, obrigação composta alternativa e todas as suas variações, né? E a obrigação composta facultativa. Pessoal, aqui eu peço que vocês prestem muita atenção para que vocês não confundam obrigação composta facultativa com obrigação composta alternativa. Uma é facultativa e a outra é alternativa. Essa, como eu já tinha dito para vocês, não está prevista no Código Civil. Ela está presente apenas na doutrina e no nosso cotidiano. O legislador se passou, ao invés de colocar, de prever lá no Código Civil, passou batido e aí a gente trata ela apenas da doutrina. Aqui, pessoal, a faculdade de escolha pertence somente ao devedor. O devedor é quem escolhe quais das prestações que ele vai cumprir aquela obrigação. Existe apenas uma prestação. Vamos dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Nós fizemos um contrato para que eu entregue uma caixa de manga. Né? Eu, devedor, tenho que entregar uma caixa de manga para José, que é o credor. Leonardo, devedor, entrega uma caixa de manga para José, que é o credor. Para José, que é o credor, só existe uma prestação, que é a caixa de manga. Mas para mim, enquanto devedor, existem outras alternativas que eu posso escolher. Não compete ao credor escolher, somente eu escolho. Digamos que tem lá que eu posso entregar
no lugar dessa caixa de manga, uma caixa de tomate. Tem nada a ver, mas é uma caixa de tomate mesmo. Então, o credor ele não vai poder exigir, Leonardo, eu quero a caixa de tomate, Leonardo, eu quero a caixa de tomate. Não, porque na obrigação só existe uma prestação, que é caixa de manga. Mas é uma faculdade do devedor escolher a caixa de manga ou a caixa de tomate. O credor jamais pode exigir. O credor só pode exigir a prestação principal. Qual é a prestação principal do nosso contrato? A caixa de manga. Então ele só pode exigir a caixa de manga. Mas para o credor existe uma prestação subsidiária, uma faculdade que eu posso escolher outra alternativa. Então o que diferencia da alternativa é exatamente isso. Na alternativa são várias prestações que estão presentes em contrato e eu posso escolher tanto eu quanto o credor quanto um terceiro. Já na obrigação facultativa só existe uma prestação. E aí, pessoal, por isso que muitas pessoas confundem com a simples, né? Com a obrigação simples, mas ela é uma obrigação composta para o devedor e uma obrigação simples para o credor. Por isso que ela é um pouco confusa, mas é uma faculdade do devedor escolher se vai entregar a caixa de manga ou a caixa de tomate. A prestação principal se tornou impossível. O que acontece se a prestação principal, que é a caixa de manga, se tornar impossível? Se a prestação da caixa de manga se tornar impossível sem a minha culpa, a obrigação pode ser resolvida. Eu não dei culpa. Eu não preciso entregar a outra caixa. Ah, Leonardo, mas você tem aí a opção de entregar a caixa de mate. Sim, mas a obrigação principal é a caixa de manga. E se ela se acabou sem a minha culpa, resolve-se a obrigação. Eu não dei culpa. Eu não preciso entregar nada. Eu tenho a possibilidade, a opção, a faculdade de escolher. Mas a obrigação principal é a caixa de manga, você só pode exigir a caixa de manga. Tranquilo? Agora, se a prestação principal se tornou impossível com culpa do devedor, aí para que ele possa cumprir aquela obrigação, ele tem que entregar a prestação subsidiária, que nesse caso, no exemplo, seria uma caixa de tomate. E aí resolve a obrigação. Beleza? Agora, professor, e se a prestação subsidiária se tornou impossível? O que é que acontece? Resolve-se a obrigação. Por quê? Aliás, se a prestação subsidiária se tornou impossível, a principal ainda existe. O credor pode exigir a principal. A subsidiária pouco importa para o credor. É uma faculdade do devedor. Ficou claro? Tranquilo? Então vamos lá. Na facultativa, nós temos o credor e nós temos o devedor. Para o credor, a obrigação facultativa se torna uma obrigação simples, porque só tem uma prestação. Para ele só existe uma prestação. A subsidiária não existe. Ele só pode exigir a principal, ele só pode reclamar da principal, ele só pode, cobrar perdas e danos da principal. Se agora para o devedor é uma obrigação composta alternativa, porque eu tenho opções de escolha. Eu tenho mais de um objeto para escolher. Então, para o devedor, para o credor, é porque eu coloquei aqui no slide errado. Eu coloquei credor e devedor junto, mas é só credor. Para o credor é uma obrigação composta simples e para o devedor uma obrigação composta facultativa. Falei certo? Senão vocês estão conseguindo compreender, né? Pelo esqueminha aqui dá para vocês entenderem. O credor só pode exigir a principal. Só existe uma prestação e um objeto para o credor. Por isso que para ele este tipo de obrigação facultativa é simples. Já para o devedor, existem alternativas que ele pode escolher se ele paga com a caixa de manga ou se ele paga com a caixa de tomate. Aí se torna uma obrigação composta alternativa para o credor. Como existe esse mix, de simples composta, então dá-se o nome de facultativa, porque é uma faculdade do devedor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham assimilado. Deixa eu voltar aqui para nossa... Calma aí. Vamos voltar aqui para a tela principal para conversar com vocês. Só um pouco lento meu computador, mas é assim mesmo. Então vamos lá.
Então, nós estudamos as obrigações simples, compostas. Nós sabemos agora que a obrigação composta ela é dividida em três: a obrigação cumulativa, a obrigação alternativa e a obrigação facultativa, sendo que a obrigação cumulativa e a alternativa estão previstas no Código Civil, já a facultativa não. Nós estudamos todas as ramificações desses três tipos de composta, né? O que acontece com cada uma delas. Lembrando que a facultativa para o credor é uma obrigação simples e para o devedor é uma obrigação composta. Desculpa. Então, vamos encerrar nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Comentem aqui se vocês estão gostando desse tipo de aula, se vocês estão conseguindo absorver o conteúdo. Deixem seus comentários de dúvidas. Também estou disponível nas minhas redes sociais. No Instagram, @leonardaceno.adv. No meu WhatsApp também tem acesso para todos vocês. Quem não tem o meu número de WhatsApp, você pode ir lá no meu Instagram, que lá tem um link que direciona você para o WhatsApp. Incomunicável você não fica, você entra em contato comigo de qualquer forma para que a gente possa sanar as dúvidas. Acabou as modalidades? Não, nós vamos estudar na próxima aula. Obrigação divisível, obrigação indivisível e tem outros tipos de obrigação, tem muito conteúdo e eu estou muito empolgado para estar passando isso para vocês. Não deixem ser desanimados pela quarentena, não se deixem desanimar nos estudos, porque isso é um tempo passageiro. Nós vamos passar por isso e vamos nos fortalecer. Entendam como um período de fortalecimento para você. Se você estiver precisando de qualquer coisa, também estou disponível como amigo para te ouvir. Eu sei que um tempo de quarentena é difícil, mas estamos aqui todos juntos, mesmo separados. Tá certo? Então até a próxima aula. Grande abraço para você. Tchau, tchau.